Aleluia. Você trouxe Bíblia? Levanta a sua Bíblia comigo. Deixa o diabo nervoso. Ó. Balança ela, é o diabo tremendo. Aleluia. Diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer todas as coisas que ela diz que eu posso fazer. Diga, ela é a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, eterna. Aleluia. Diga, nessa manhã, mais uma vez, essa palavra será semeada no meu coração. E ela dará muitos frutos. Diga, a minha vida, a minha família, o meu ministério, nunca mais serão os mesmos, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Abre comigo lá em Hebreus capítulo 11. Oh, aleluia. Pergunta para quem está do seu lado: você gosta de ler a Bíblia? Se a resposta dessa pessoa foi sim, diz: você vai gostar da escola dominical hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do... Cada um aqui eu creio e te dou graças, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Nós lemos, irmãos, que Moisés, pela fé, diga pela fé, ele obedeceu ao Senhor. Ele abandonou o Egito e ele não ficou amedrontado. Sabe, irmãos, fé e medo é como água e óleo, não se mistura. Ou você crê, ou você tem medo. Ou você tem medo, ou você crê. Não tem como você crer tendo medo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Não sei se você prestou atenção no que você cantou. Eu vi certa vez um pastor dizer algo interessante. Ele sabe onde é que os crentes mais estão mentindo? Durante o momento de louvor na igreja. Porque estão cantando aquilo que não vivem. Então é bom você prestar atenção antes de cantar alguma coisa. Amém? Ou então você canta pela fé. Aleluia. Mas nós cantamos que Ele é o nosso escudo e proteção, acima da razão. Como o pastor Garibaldi leu aqui no momento de ofertas, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. É possível, irmãos, nós termos confiança em Deus, no nosso coração, no nosso espírito, dentro de nós, e a nossa alma está dizendo o contrário. O que nós temos que fazer? Ficar com o que está dentro. Falar o que está dentro. E renovar a nossa mente com aquilo que está dentro. Com aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Porque o que Deus falou é verdade. O que Deus falou é verdade. É assim que você crê? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele falado, é verdade. Amém? Moisés, ele confiou no Senhor. E ele não ficou amedrontado com a fúria de Faraó. E porque ele confiou, o Senhor o deu livramentos. A ponto de até mesmo abrir um mar para ele passar em seco. Vocês estão aqui? Esse é o segredo, irmãos. Se confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, não nos apoiando no nosso próprio entendimento, mas confiando no que Deus falou, não vamos ficar amedrontados. E Ele vai nos dar livramentos. Aleluia. Como nós também cantamos, a força dEle
nos faz crer além do que nós podemos ver. É isso que aconteceu. Diz que Moisés, ele permaneceu firme, porque ele fitava, os seus olhos estavam vendo algo que era invisível. O visível era perigo. O visível era insegurança. O visível iria trazer medo para ele. Mas ele tirou os seus olhos do que era visível. E ele creu no que era invisível. E é por isso que ele ficou firme e confiante no Senhor. O medo não teve lugar na vida dele. Se o medo está tendo lugar na sua vida, é porque os seus olhos estão no que é visível. E para você viver pela fé, você não deve viver por vista. Quem vive pela fé, não vive por vista. Oh, aleluia! Aleluia! Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6. Se você receber essa palavra nessa manhã, meu irmão, medo não vai ter mais espaço na sua vida. Insegurança não vai ter mais espaço na sua vida. Nós passamos alguns dias viajando. Estávamos em São Paulo dando aula no Rema. Foi maravilhoso. Também trabalhamos na conferência de ministros lá. E depois nós viajamos de férias e aproveitamos para visitar os missionários lá no Chile. Jean e Elza estão fazendo um excelente trabalho, estão muito bem. Tivemos um momento maravilhoso com eles, com aquela igreja que está começando lá em Santiago. Depois visitamos o missionário Léo, da igreja de Aracaju, que está iniciando a igreja e o Rema lá em Buenos Aires, na Argentina. Também tivemos momentos maravilhosos. E quando voltamos, tanto nos jornais, eu sou jornalista, eu gosto de acompanhar os jornais, mas nós vamos falar sobre isso aqui nessa manhã. Tem coisas que é bom você não acompanhar. Amém? Tem momentos que é melhor você mudar de canal ou passar a página. Aleluia! E conversando também com algumas pessoas, o que eu ouvi e vi de notícia negativa, irmãos, não foi brincadeira. Campina está um caso sério. Perigo total. Assaltaram isso, assaltaram aquilo outro. Fulano foi assaltado, ciclano foi baleado. Quantos se deparam com esse tipo de notícia? Mas nós estamos aqui nessa cidade para mudar isso. Oh, aleluia! Rapaz, eu comecei a ficar com medo de sair. Está errado. E o que Deus compartilhou comigo, Ele vai compartilhar com você hoje. Amém? Amém? Oh, aleluia! A vontade de Deus não é que você viva com medo, preocupado, que você tenha medo de sair de casa, que você fique angustiado na hora de dormir ou quando vai chegar tarde em casa. Meu irmão, essa não é a vida que Jesus conquistou para nós. A palavra de Deus diz que o castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele. A minha vida e a sua vida deve ser uma vida de paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz do mundo, ela depende das circunstâncias. Se as coisas à sua volta estão bem, estão tranquilos, eles estão em paz. Mas a nossa paz não depende de circunstância. Nós não vivemos por aquilo que vemos, que ouvimos, que sentimos. Nós vivemos por aquilo que Deus fala. Aleluia! Você abre porta para o medo se você quiser. Algumas pessoas não entendem muito a história de Jó. Mas sabe por que tantas coisas aconteceram com Jó? No capítulo 3 diz que ele mesmo falou: aquilo que eu tinha medo me sobreveio. A fé chama coisas à existência, o medo também. Vou dizer de novo. A fé chama coisas à existência, o medo também. Você escolhe qual caminho você quer seguir. Mas se você é justo, Deus diz várias vezes na sua palavra: o meu justo deve viver, diga, pela fé.
Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? O profeta o acalmou. Diga, acalmou. Vai guardando essas pepitas. Amém? O profeta o acalmou, dizendo: não tenhas medo. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te acalmar, dizendo isso. Não tenhas medo. Qualquer tipo de medo, qualquer tipo de insegurança. Muitas pessoas têm medo daquilo que Deus falou para elas não se cumprirem. E quando você dá lugar ao medo, à desconfiança, você está dando lugar à dúvida. Você está saindo da fé. E Deus não vai poder agir ao seu favor. Fica para a meditação da igreja, né? E o profeta o acalmou, dizendo: não tenhas medo. Porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Preste atenção, o profeta estava lá com o seu servo, ele acordou, saiu, quando ele olhou, o exército inimigo arrodeando a cidade. Foi tudo o que ele viu. Era o que era visível. Muitos carros, muitos cavalos, muitos homens, muitas armas. Que perigo! E agora, quem poderá nos ajudar? Ele voltou desesperado. O que nós vamos fazer? Sabe, irmãos, existem muitas situações na nossa vida que não somos nós que temos que fazer alguma coisa. Se você tentar fazer na sua força, você vai ficar limitado. Mas se você descansa e deixa Deus fazer, então Ele vai fazer. O que nós vamos fazer? O profeta disse: nada, fique tranquilo, calma, tranquilidade, descanso, calma, paz, calma. Como meu pai gosta de dizer, muita calma nessa hora. E o profeta disse: não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Agora, se coloca no lugar do servo. Ele olhou aquele exército e o profeta diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eram 2 contra milhares. Eu acho que aquele servo pensou: meu Deus, o profeta está ficando velho, está caducando. Como é? Mais são os que estão conosco, é eu e você. Venha ver aqui, vai olhar ali fora a quantidade de exército inimigo. Verso 17. Eliseu orou, dizendo: Deus, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Aleluia! A minha oração por você hoje é essa: abre os olhos deles para que eles possam ver. Porque, meu irmão, mais são os que estão conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Como os nossos olhos espirituais são abertos? Segunda Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que o diabo, Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas do mundo. Cegou. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho.
As boas novas de Deus são luz que abrem os nossos olhos. Paulo orou em Efésios capítulo 1, Senhor, abre os olhos do entendimento dele, em espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento da sua vontade. O conhecimento da vontade de Deus abre os nossos olhos espirituais. Nós passamos a ver aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver. E o que é isso? Fé. A fé vem pelo conhecer, pelo ouvir, pelo saber a verdade. Se medo está tendo lugar na sua vida, é porque está faltando fé. Porque está faltando você se firmar naquilo que você já conhece, naquilo que Deus já falou. Está faltando você deixar de se apoiar no próprio entendimento e confiar em Deus. Em 1 João capítulo 5, João diz, se você dá crédito ao testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. É muito fácil, irmãos, darmos crédito até mesmo a pessoas que não conhecemos. Muitos assistem um jornal pela primeira vez, nem conhecem aquele jornalista, mas aquilo que ele fala se torna verdade para elas. Muitos vão no médico pela primeira vez, nem conhecem aquele médico, mas aquilo que ele fala se torna uma verdade para eles. Porque eles entendem que aquelas pessoas têm responsabilidade, têm conhecimento. Agora, nada errado em você admitir o testemunho dos homens. Mas João diz, existe um testemunho maior. O testemunho dos homens é um testemunho natural, mas o testemunho de Deus é sobrenatural. Não se baseia no que você sente, não se baseia no que você ouve, não se baseia no que seus olhos naturais veem. Se baseia no que você pode ver pela sua fé. Moisés permaneceu firme, porque viu o que era invisível. Eliseu ficou tranquilo diante daquela ameaça. Permaneceu firme, porque viu o que era invisível. O seu servo não estava vendo, ficou com medo. Ele disse, não tenha medo. Senhor, abre os olhos dele. Em qualquer lugar que você for, meu irmão, aonde você estiver, mais são os que estão com você. Você e Deus é maioria em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele é o teu pastor. Ele não deixa nada te atingir, nada te faltar. Ele tem cuidado de você, ainda que você ande no vale da sombra da morte. Ele está contigo. Aleluia! Oh, aleluia! Atos capítulo 27, diz que Paulo estava preso indo num navio a Roma. E ele teve um testemunho interior, a viagem não vai ser boa se a gente partir agora. E ele falou, esse era o testemunho de Deus. Mas os homens não ouviram. O comandante do navio disse, não, temos que ir agora, está tudo contribuindo para que a gente possa ir agora. Tudo por fora estava bem. E o comandante, afinal de contas, era quem entendia do assunto. Paulo era apenas um prisioneiro. E eles partiram. Mas um pouco tempo depois, uma grande tempestade se levantou. Eles consideraram o testemunho dos homens superiores ao testemunho de Deus. Então uma grande tempestade se levantou. Deus estava querendo dar livramentos, mas eles não ficaram firmes no testemunho que Deus havia dado. Se você quer receber dos livramentos de Deus, você precisa seguir as direções de Deus. Amém? A tempestade se levantou. Ficaram desesperados, com muito medo. Começaram a tirar coisas do navio. E Lucas, quem escreveu o livro de Atos, ele estava lá naquele barco. E ele diz assim, todas as nossas esperanças de salvação
já tinham cessado. Imagina só, você no meio do mar aberto, uma grande tempestade, água entrando naquele barco, você já jogou tudo que tinha direito, só ficaram as pessoas, e o barco ainda estava afundando, as ondas fortes, o vento forte. Ele disse, todo mundo já tinha se entregue, vamos morrer. O medo já tinha tomado conta de muitos, ou de todos, quase todos. Paulo não, você vai ver o final da história. Já tinham cessado todas as nossas esperanças de salvamento. Mas Paulo se levanta e diz, vocês não me escutaram a primeira vez, mas me escutem agora. Um anjo do Senhor apareceu a mim enquanto eu estava orando. Guarda essas pepitas. Paulo estava orando. No meio da tempestade, Paulo estava orando. Enquanto todo mundo jogava as coisas fora, buscava de uma maneira natural resolver, Paulo estava orando. O anjo apareceu e disse, por sua causa, diz o Senhor, ninguém vai morrer. Oh, aleluia! Quando você estiver, meu irmão, dentro da vontade de Deus, por sua causa, quem estiver com você vai receber livramentos. Eu gosto do que um amigo meu diz. Quando alguém chega para ele e diz, tal lugar foi assaltado. Ele diz, os ladrões tiveram sorte porque eu não estava lá. Porque se ele tivesse, Deus tinha dado livramento a todos que estivessem com ele. Quando a gente vai viajar de avião com o pastor Bud, ele diz, não fique tranquilo, eu estou no avião, ninguém vai morrer. O que é isso, irmãos? Fé! Confiança! Aleluia! E Paulo disse, Deus falou que por minha causa ninguém vai morrer. E eu confio em Deus e será do modo que Ele me disse. Que palavras maravilhosas. Eu confio em Deus. Essa deve ser a minha e a sua oração todos os dias. Eu confio em Deus. Será do modo como Ele me disse. E soprou um vento que nenhum especialista poderia dizer de onde esse vento veio, mas levou aquele navio para uma ilha e eles foram todos salvos. Quando você confia em Deus, na sua vida vai ser como Ele lhe disse. Aleluia. Aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo disse a Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e equilíbrio. Deus não te deu um espírito de medo. Romanos capítulo 8, verso 15, diz que nós não recebemos o espírito do mundo para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o Espírito de Deus, o qual clama, Abba, Pai. Quando você e eu nascemos de novo, nós não recebemos um espírito de medo, não recebemos um espírito que escraviza e nos deixa atemorizados. Isso é o que está no mundo, porque os olhos do entendimento deles estão fechados, estão cegados, eles não conseguem ver saídas. Tudo que eles conseguem fazer é ficar desesperado, é se mover de acordo com a circunstância. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, Paulo diz de novo, nós não recebemos o Espírito que está no mundo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus. O que está no mundo é o medo. O de Deus é de amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você tem a revelação de que Deus te ama, você tem confiança.
medo não tem vez na sua vida. Quando você entende de uma vez por todas, e isso é convicção para você de que Deus te ama e Ele está te guardando, Ele tem cuidado da sua vida, medo não tem vez na sua vida. A paz dele, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém. Em Marcos capítulo 5, um homem chega para Jesus e diz: Jesus, minha filha está à morte. Esse homem se chamava Jairo. E Jesus disse: eu vou até lá curá-la. No meio do caminho, aquela mulher que sofria de fluxo de sangue toca nele, ele para, atende aquela mulher, ela é curada. E quando eles continuaram aí, chegaram alguns homens e disseram: Jairo, já era. Não dá mais. Tua filha já morreu. Mas quando Jesus ouve aquela informação, Jesus dá uma resposta. Fé sempre dá respostas. Quando algum pensamento chegar, quando alguma informação errada chegar para você, dê respostas. Porque quem crê fala. Você pode ser taxado de louco por alguns, de fanático, de exagerado, mas fale o que você crê. O motivo de muitos crentes darem lugar ao medo é porque ameaças chegaram, informações negativas chegaram e eles se calaram. Aí você pode dizer: pastor, a fé não nega a realidade. Eu concordo com você, mas a fé também não aceita a realidade. Fé não nega, mas fé vai de encontro e transforma aquela realidade, chamando a existência o que não existe para acontecer. E vai existir. Aleluia! Aleluia! E Jesus deu uma resposta. Disse: Jairo, não temas, não tenha medo, creia somente. Porque sua filha não está morta, só dorme. Alguns podem dizer: Jesus estava ignorando a realidade. Não, Jesus estava vendo outra realidade. A realidade dos olhos naturais das pessoas era: ela está morta. A realidade da fé, dos olhos da fé de Jesus era: ela está dormindo, é passageiro. E diz que Jesus deixou todo mundo para trás. Tiago, Pedro, João e Jairo. Me acompanhe. Foi com os 4. Quando chegou na casa, imagina o alvoroço. Uma menina de 12 anos morta. Como não estava aquela família, como não estavam os vizinhos. Marcos descreve no capítulo 5 que era um grande alvoroço. Desespero total. Jesus chega e diz: por que vocês estão chorando? Talvez você diga: meu Deus, como Jesus era insensível. Isso mesmo. Insensível ao natural, sensível ao espiritual. Por que estão chorando? E ele afirmou de novo. Ele viu aquela circunstância e ele deu novamente uma resposta. Ele disse: ela não está morta, ela está apenas dormindo. Você precisa dar resposta ao que você vê. Você precisa dar resposta ao que você ouve. Você precisa dar resposta aos pensamentos que o diabo tenta trazer para te amedrontar. O diabo trouxe pensamentos para Jesus. O que Jesus respondeu? Está escrito. É assim que nós temos que responder. Está escrito. Está escrito. Aleluia. Sabe o que Jesus fez? Sai todo mundo. Novamente. Ele tirou de perto dele o desespero. Ele tirou de perto dele a dúvida. Ele tirou de perto dele as notícias erradas. Ele tirou de perto dele a incredulidade. Tire de perto de você. Tire da sua mente. Se afaste de pessoas que falam errado, que falam medo, que falam negativo, circunstância, que dão notícia errada. São fofoqueiros do diabo.
E não empreste sua boca ao diabo também não. Não seja um divulgador de más notícias. Você é um divulgador do evangelho. Você é um divulgador de boas novas. É porque às vezes a gente se acomoda, irmãos. Quando a mãe da minha mãe faleceu, nós recebemos um telefonema de madrugada. Era 1h da manhã. E eu que atendi. E a minha tia deu aquela notícia. E aquilo, de certa forma, me traumatizou, porque quando o telefone tocava de noite, eu esperava uma notícia ruim. Você já percebeu que a gente fica condicionado a algumas coisas? O telefone toca mais de 10 horas da noite, você diz, meu Deus do céu, quem morreu? E o Senhor um dia falou comigo, diz, por que você não espera um telefonema de alguém que eu mandei ligar para te dar uma revelação? Não condiciona tua mente a coisas negativas. Dê respostas. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao medo. Amém? Jesus tirou de perto. Tira os pensamentos errados. Tira as más influências da tua vida. É um jornal? Muda o canal. Na hora que for passar uma notícia negativa, muda o canal. Alguém ligou para você para dizer algo negativo, manda calar a boca. De maneira educada, em amor. Ou então você faz shhh. Tô brincando, irmão, isso aí é mentira. Mas você precisa aprender a enfrentar, a ser verdadeiro. Dizer, rapaz, isso aí eu não quero ouvir não, nem continue. Por favor, não continue não. Isso não vai me edificar não. Não vai me edificar. Se for para falar isso, é melhor você desligar. Tira. E se ouvir, mesmo sem querer, você acabar ouvindo, dê resposta. Comigo não. Aonde eu estiver não vai acontecer isso não. Ah, Campina está muito perigosa. Campina não, você pode estar falando de outra cidade. A minha não está não. Aleluia. Pedro aprendeu aquilo, irmãos. Lá em Atos capítulo 5, quando ele foi para a casa de Dorcas. Dorcas tinha falecido. Ele chegou lá, as irmãs, as amigas, as outras viúvas todas chorando. Olhando as roupas que Dorcas tinha costurado, dizendo, oh, como ela era boazinha, Dorcas, fez essa roupa para fulano, fez isso para ciclano. Ela era tão boa e morreu, será que a gente vai morrer também? Pedro disse, sai todo mundo. Tira todo mundo da casa. Tira da casa. Não deixa nada entrar na tua casa que vai trazer medo. Não deixa teu filho assistir filme de terror. Tira da tua casa. E Pedro foi orar. Pedro foi orar. E ele discerniu que era a vontade de Deus ressuscitar Dorcas. E ele somente disse, levanta. E ela acordou. Você está aqui, irmãos? Aleluia. Abre comigo em Isaías capítulo 30. Eu vou começar a encerrar. Você está aprendendo alguma coisa? Diga glória a Deus. Aleluia. Isaías 30, versículo 15.
Com efeito, assim diz o Senhor, o Santo de Israel: na tranquilidade, ou no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Se você se preocupar, você vai ficar fraco. Se você duvidar, você vai ficar fraco. Por isso Eliseu disse: tenha calma. Tranquilidade. Tranquilidade e confiança geram força. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu gosto porque essa palavra fraco significa vagaroso, covarde e alguém em silêncio. Se no dia da angústia você ficar lento, se no dia da angústia você ter covardia, e se no dia da angústia você ficar calado, sua força será pequena. Muitas vezes, irmãos, a tradição, a religião nos educou erradamente a jogar para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Quantos de nós já não oramos assim: Senhor, me enche, quando o Senhor diz na sua palavra: enchei-vos do Espírito. Quantos de nós já não oramos: Senhor, me fortalece, quando Paulo escreveu aos Efésios: se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Talvez você diga: mas pastor, tudo nós podemos em Deus que nos fortalece, é Deus que nos fortalece. É verdade, mas é você que busca a força. É você que faz por onde a força chegar. É por isso que Neemias falou: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você orar, se você for tentado a orar assim: Senhor, me fortalece, lembra que a resposta de Deus para você vai ser: dê algumas risadas. Se no dia da angústia você se mostrar fraco, como? Não dando respostas, aceitando aquilo, ficando preocupado, deixando de confiar, sua força será pequena. Mas se você se mostrar forte, como? Falando a palavra, louvando a Deus, chamando à existência o que não existe, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, dando risadas, se alegrando no Senhor, então você será forte e aquilo não vai te atingir. Aquilo não vai vir contra você. Amém? Aleluia. Capítulo 31. Verso 1. Isaías 31, 1. Diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel e nem buscam o socorro que vem do Senhor. Se você confiar em carros ou em cavalos, eles usaram esse exemplo naquele tempo, mas hoje podemos usar muitas coisas no lugar de carros e cavalos. Aonde está a sua confiança? Na cerca elétrica do seu muro? No cachorro e na placa, cuidado com o cão? Nas câmeras de segurança? Em uma arma?
No teu diploma? Na tua conta bancária? Aonde está? Quem são os teus carros e os teus cavalos? Salmos 27 diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor. Aqueles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Aleluia! Aleluia! Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pode botar vigilância, pode botar cerca elétrica, pode botar câmera, mas a sua confiança tem que estar no Senhor. Porque se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não guardar essa cidade, em vão tem polícia, em vão vigia os sentinelas. É nele que tem que estar a nossa confiança. Porque ele é escudo e proteção acima da razão. Além do que os olhos podem ver. É real, meu irmão. É real. Jeremias 17, do 5 ao 8, diz que aquele que não confia no Senhor é como um arbusto solitário. Vai secar, vai morrer. Mas o que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que está dando sempre frutos, e na estação seca não se perturba. Na estação seca não se perturba. Quem confia no Senhor não se perturba. Quem confia no Senhor não tem medo. Quem confia no Senhor não fica receoso. Quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia! Aleluia! Confia no Senhor de todo o teu coração. Isaías 40, 31 diz que aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas como a da águia. Eles vão dar voos altos, meus irmãos. Deixa de ver as coisas no teu ângulo. Deixa de ver as coisas no teu ângulo. Salmos 112, 7 diz: o justo não se atemoriza com as más notícias. Mas o versículo não termina aí. Diz: porque a sua confiança está no Senhor. Pode vir notícia ruim, pode vir. Minha confiança está em Deus. Eu tenho uma resposta para você. Aleluia. Aleluia. Salmos 33, 20 diz: todo o nosso ser confia no Senhor, porque Ele é a nossa proteção. Aleluia. Aleluia. O salmista diz: eleva os olhos ao monte. De onde me virá o socorro? Ele estava vendo na dimensão dele. Vendo o monte era muito grande. Disse: meu Deus do céu, e agora? De onde me virá o socorro? No versículo 2, ele deixa de olhar para o monte. E ele olha para os céus, para a terra toda. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se ele fez tudo isso, o que é esse monte para ele? Em Isaías, Deus diz que os pensamentos dele e os caminhos dele são maiores do que os nossos pensamentos e do que os nossos caminhos. Assim como os céus estão distantes da terra, são os pensamentos de Deus maiores do que os nossos pensamentos. Todas as vezes que você olhar para o céu, se lembre: os pensamentos de Deus, os pensamentos dos homens. Então tire os seus pensamentos daqui e coloque os seus pensamentos lá. Porque lá de cima, aquilo que aqui parece ser tão grande, vai ser pequenininho.
Aleluia. Aleluia. Eu vou terminar lendo Mateus 26. Abre lá. Queria já chamar o grupo de louvor. Deus é bom. Deus é bom. Eu quero te lembrar de um salmo que talvez ficou muito tempo aberto na sala da sua casa. Uma Bíblia gigante, que muitas vezes você nem leu. Salmos 91. Se você deixar a sua Bíblia aberta nesse salmo, na sala da sua casa, sabe o que ele te garante? Uma boa decoração. Mas aquelas informações precisam estar no seu coração e saindo da sua boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Aquele que habita, diz respeito à continuidade, à constância, a se entregar por completo. Quando você vai visitar um lugar, você não leva tudo que você tem, você leva algumas coisas. Mas quando você vai habitar em um lugar, você leva tudo que você tem. Habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Lembra? Na tranquilidade e na confiança está a tua força. Descansa à sombra do Onipotente, o Deus que tudo pode fazer. Aleluia! Amém. Essa pessoa faz o quê? Diz: eu criei, por isso falei. Você precisa falar. Não deixa palavras negativas saírem da tua boca. O que deve sair da sua boca é confiança em Deus. Esse que habita e esse que descansa diz: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha confiança. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz que nós podemos afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, o que me poderá fazer o homem? Que diremos à vista dessas coisas? O que diremos diante de insegurança, diante de notícias negativas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E depois que ele fala, eu confio no Senhor, Ele é o meu baluarte, a sua verdade é pavês e escudo. Aí Deus responde: eu vou dar ordem aos meus anjos, e eles vão te guardar todos os dias da tua vida. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, diz o Senhor. Lembra, o amor lança fora o medo. Se apegue com amor ao Senhor, Ele vai te mostrar a salvação, vai manifestar a salvação na sua vida. Ele é um Deus de livramentos. O salmista disse: o Senhor me cerca com alegres cantos de livramento. Lembra? Alegria, força. E só canta quem está descansando. Já dizia Xuxa: quem canta os males espanta. Louva ao Senhor. Mesmo que tudo à sua volta não pareça te dar motivos de louvar, o que está dentro de você te dá. Mais são os que estão contigo do que os que estão no mundo. Aqui em Mateus capítulo 26, Jesus foi traído e preso. A partir do verso 47, Judas o beijou. No verso 49, os soldados o prenderam. O verso 51 diz assim: eis que um dos que estavam com Jesus,
estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: guarda tua espada, pois quem usa da espada, pela espada morrerá. Baixa só um pouco. Pedro estava defendendo Jesus. Ele cortou a orelha do soldado. Ele não queria que Jesus fosse preso. Parece que Jesus foi ingrato. Jesus disse: Pedro, não faça isso. Jesus disse: Pedro, não precisa você me defender. Guarda a tua espada, porque quem usa da espada, pela espada morrerá. Quem usa de meios naturais vai perecer por meios naturais. Fé não tem plano B. Quando você crê em algo, você não precisa usar meios naturais. Quando você crê em algo, você não precisa usar meios naturais. Jesus corrige ele no verso seguinte. Jesus diz: se eu quisesse, eu oraria ao Pai. Ele enviaria anjos e me livraria. Jesus lidava com todas as coisas de uma maneira espiritual. A religião diz: ah, você quer espiritualizar demais as coisas. Não, eu sou espiritual, tem que ser espiritual mesmo. Tudo acontece primeiro no reino do Espírito. Mas Jesus deixou para que se cumprisse as Escrituras, porque aquela era a vontade de Deus. Ele já tinha orado: se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele entendeu que era a vontade de Deus. Jesus sofreu aquilo para eu e você não sofrer mais. A vontade de Deus agora é que desfrutemos da paz, porque Ele já pagou o castigo. Você está aqui? Mas eu quero te mostrar agora a diferença da reação de Pedro e Jesus. Pedro quis reagir naturalmente, confiando no seu braço. Jesus disse: eu iria orar. Pedro se desesperou, tentou agir precipitadamente. Jesus estava tranquilo. Que tipo de reação você tem tido? Uma reação natural ou uma reação espiritual? Você tem buscado resolver por meios naturais ou você tem orado ao Pai? Ou você tem dado respostas espirituais? Respostas de quem confia em Deus. Jesus sabia que confiava, que podia confiar em Deus se ele quisesse, se ele orasse. Mas qual a diferença das duas reações? Por que Pedro não teve a reação que Jesus teve? Vê o contexto. Enquanto Jesus estava se consagrando, enquanto Jesus estava orando, Pedro estava dormindo. A razão do medo ter lugar na vida de muitos cristãos, a razão porque muitos cristãos têm tido uma reação negativa, uma reação natural, uma reação de incredulidade, é porque estão dormindo espiritualmente, enquanto deveriam estar orando e tendo uma vida de consagração ao Senhor. Se você tiver uma vida de comunhão com Deus, medo não vai ter lugar na tua vida. Você vai saber como reagir. Você vai reagir à altura do Espírito que você recebeu. Amor, poder e moderação. Você pode ficar em pé?